Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos recebendo aqui como convidada especial a doutora Daniele Rocha, ela que é especialista em Direito do Trabalho. E vamos bater um papo aqui sobre advocacia trabalhista preventiva. Então você que é empresário, você que conhece alguém que é empresário, você que espera empreender na vida, esse programa tem tudo a ver com você. Então fica atento, não sai daí até o final desse programa. Doutora, que prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Olá, doutor Flávio. O prazer é todo meu estar aqui. Vamos falar sobre esse assunto, né? Uma advocacia trabalhista preventiva, que muita gente ainda não sabe. Pegando assim esse feedback aí da área trabalhista, né? Quando eu devo contratar, então, um advogado ou advogada trabalhista? A sociedade em si, existe muito um tabu de que se deve contratar um advogado somente quando tem um processo. As pessoas elas sempre lembram de um advogado ou quando elas querem processar uma pessoa ou quando elas precisam se defender de alguma acusação, de algum processo, no caso, alguma reclamação trabalhista. Mas não é bem assim. A advocacia trabalhista, ela vai muito além disso. A gente pode fazer com que a empresa não tenha processos. Isso é a advocacia preventiva. A gente cuida da empresa para que ela não sofra ações trabalhistas. Então, como é que a gente pode definir aí, se é que é possível trazer um conceito, né? O que é a famosa advocacia preventiva, primeiro, e segundo, o que é a advocacia trabalhista preventiva? É possível a gente conceituar? É possível, embora no direito seja algo muito amplo, né? Tudo no direito é muito amplo, mas a advocacia trabalhista preventiva, no caso, a gente entra dentro da empresa, o advogado trabalhista ele entra dentro da empresa, ele faz um relatório sobre todas as falhas, tudo que pode gerar um passivo trabalhista, verifica, por exemplo, convenção coletiva, se está seguindo a convenção coletiva, faz reuniões com a contabilidade, verifica se a folha de pagamento está sendo feita da forma correta, faz acordos individuais de bancos de horas, faz manual de normas internas, contratos de trabalho e vai muito além disso. Entendi. Então, eu quero abrir uma empresa, antes de começar a contratar, eu já devo saber qual a forma correta de eu poder contratar esse funcionário, seria isso? Isso, importantíssimo. Na grande maioria, as pessoas elas só buscam um advogado quando elas já estão ali no sufoco, né? Mas quando você vai iniciar uma empresa, é muito importante ter a presença não só de um advogado trabalhista, como também de um advogado civil empresarial, para que ele te auxilie a estruturar a empresa, sobre contrato social também, né, já envolve uma outra área, mas também sobre como devo contratar aquele colaborador. Se pode ser um contrato de 30 dias, contrato de trabalho normal, ou se vai ser um intermitente, se eu preciso fazer convocações, ou então se eu posso simplesmente fazer um contrato de horistas. Eu contrato a pessoa porque eu preciso dela ali somente 30 horas por semana, ao invés de 44 horas semanais. Então vai muito além disso, e é muito importante porque assim a empresa ela já começa sem vícios. A gente poderia trazer vantagens, né? E se tiver também desvantagens de contratarmos um advogado que atua de forma preventiva? Doutor Flávio, confesso que só vejo vantagens nisso. Muitas pessoas pensam assim, um advogado ele é caro, mas ele não é caro. Você tem uma falsa sensação de economia quando você não tem um advogado, quando na verdade ele vai evitar com que você tenha problemas e um passivo trabalhista que pode inclusive fazer com que a sua empresa feche, então acaba sendo barato. Ainda existe essa falsa sensação de economia. Eu vou contratar só quando eu tiver um problema, mas não é bem assim. Eu aprendi uma frase, era lá do Nordeste, que fala o seguinte, né? Diz que educação é caro. A gente aprendeu com um personagem muito forte lá do Nordeste, que é o famoso Seu Lunga, né? Ele fala que caro é a burrice de não querer estudar, né? Quando a gente fala de advocacia preventiva, e se o conselho fosse bom, a gente cobrava por ele, a gente costuma dizer que a advocacia preventiva ela é o segredo do seu sucesso. Porque se você quer ter sucesso na sua empresa, você que é empreendedor, você tem que buscar conhecimento prévio para você poder empreender. Assim também é no meio do teu negócio. Se você busca conhecimento prévio no que se refere ao Estado Democrático do Direito e tudo no Brasil e no mundo ele gira em torno de direito, você precisa saber o seguinte: como eu me prevenir para poder fazer valer o meu direito e para que eu não venha extrapolar o direito dos outros em detrimento do meu.
Então o advogado ele serve justamente aí para isso. E na parte trabalhista nem se fala. Porque assim, por mais que eu seja às vezes advogado, se eu não for advogado especialista da parte trabalhista e estudar as convenções coletivas, é isso? Isso, convenções coletivas de trabalho, CCTs, né? Isso. A gente não vai saber de forma individual cada segmento. Exatamente. Imagina um empresário de sucesso que às vezes atua em várias áreas de atuação, né? Gravamos inclusive um programa aqui anterior falando sobre a estabilidade da gestante. Nossa, foi tanta coisa aqui que eu confesso que eu não tinha tantos detalhes. E olha que eu atuo aí na área já há quase 15 anos. Então só tem benefício de fato você atuar de forma preventiva e trazer blindagem. Porque às vezes esse preventivo que você vai conseguir se programar ao longo de 12 meses, ele pode te evitar às vezes um processo de 100 mil, de 200 mil, às vezes de 1 milhão, como a gente já atuou, né? Exatamente. Aí, enfim. Vamos aqui a um breve intervalo. Tem muita coisa para a gente poder bater aqui papo ainda sobre esse tema. E você, tá certo, não pode sair daí. Até já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional. E é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos batendo um papo aqui sobre a necessidade de uma empresa, ou você que quer empreender, né? Abrir uma empresa, contratar um advogado de forma preventiva. Doutora Daniele Rocha está aqui tirando todas as suas dúvidas. Doutora, e aí surge aquela pergunta que não quer calar, né? Eu já estou em meio à bagunça, minha empresa já está sem pagar tributação, meus funcionários não têm carteira assinada, né? Eu já vivo um caos. Ainda assim, eu devo contratar uma assessoria jurídica? Com certeza, doutor Flávio, é de extrema importância. O fato da empresa estar um caos não quer dizer que ele precise de um advogado somente para defender os processos, se já existentes, ou os possíveis processos. Primeiro, a gente faz um levantamento, faz de tudo com que minimize esses riscos, tenta minimizar, inclusive, possíveis ações trabalhistas, fazendo acordos extrajudiciais homologados na Justiça do Trabalho, entre empregado e empregador. Fazemos um acerto com esse empregador para que a gente comece do zero, para que a gente possa trabalhar de forma preventiva e colocar a empresa no eixo. Interessante. Eu contratei uma assessoria jurídica. Ela serve apenas para o proprietário daquela empresa ou a diretoria? Ou ela serve também para dúvidas, por exemplo, no dia a dia dos funcionários daquela empresa? Para tudo. Eu costumo brincar que às vezes a gente costuma até ser um RH da empresa, porque a gente faz reunião com os colaboradores, conversas com os colaboradores, passa manual de normas internas, explica como deve ser o uso de um EPI, por exemplo, explica sobre as normas da empresa, faz os contratos de trabalho, porque muitas vezes aqueles contratos que a contabilidade manda é um contrato que o próprio e-social gera. Então é um contrato básico. A gente traz questões sobre a LGPD, sobre o tratamento de dados. Então envolve muita coisa nessa advocacia preventiva. Interessante. Então, olha só, gente, quantos benefícios. Primeiro, você vai ter a gestão e o controle de processos, ou seja, processos judiciais serão acompanhados por uma assessoria jurídica. Você vai ter aí toda a gestão dos teus documentos que possam ser gerados. No caso específico aqui, a documentos trabalhistas. RH, né, todos os documentos de RH, manual de normas. Você vai ter acesso aí, pelo que foi dito aqui, a cursos para a tua empresa de treinamento em diversas áreas, para poder ter a melhor capacitação desse teu pessoal. Exemplo, uso de EPIs, né? Por que usar, conforme que norma, né? Você vai ter o auxílio do que se refere a teu pessoal entender como é que funciona aí a famosa CCT, né? A Convenção Coletiva do Trabalho.
tudo isso, né, num único escritório, numa única pessoa, se for um advogado que vai prestar essa pluralidade de serviços aí para você, né? E detalhe, se você for surpreendido com a demanda judicial, normalmente os contratos de assessoria, eles têm valores pré-determinados, salvo, né, alguns extras que podem aí surgir, que estão previstos aí em contratos. Porque, assim, o segredo também da assessoria jurídica de qualidade é ter um contrato sempre muito claro daquilo que vai ser oferecido, porque não adianta você ter assessoria jurídica se o seu contrato com os seus advogados, eles serão aí contratos leoninos, né, que vão querer te levar a pagar qualquer tipo de coisa. Aí você não vai ter aí prevenção, mas sim vai ter surpresas financeiras, né? Então, doutora, vamos lá, mas qual a importância aí? Você falou do manual de normas, chamou muita atenção sobre isso, né? Então, por que eu devo ter esse manual de normas aí implantado na minha empresa? A CLT nem sempre trata de tudo que eu posso fazer ou que eu não posso fazer dentro da empresa. Em vários momentos ela é omissa. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é sobre a proibição do uso do celular durante o horário de trabalho. Não existe nada previsto na CLT acerca dessa proibição. Então, no Manual de Normas Internas, a gente traz essa proibição. Traz os direitos, os deveres, sobre a questão de comunicação de férias. Se o colaborador ele tem interesse em vender as férias, ele pode vender até 1/3 dessas férias. Como ele pode fazer, é uma orientação não só para a empresa, é muito mais para o empregado acerca dos seus direitos e deveres do que para o próprio empregador. Então é importante para que se existam regras, que nem sempre a CLT te traz. Muitos empresários ligam e falam assim: doutora, aconteceu uma situação, um funcionário chegou com o uniforme todo sujo aqui, mas eu não tenho nada que fale que ele tenha que chegar com o uniforme limpo. E aí no próprio Manual de Normas Internas a gente traz até mesmo coisas acerca do asseio, dos uniformes, de uma forma bem extensa. A gente estuda as necessidades da empresa, por exemplo, se for um bar e restaurante, a gente vê as necessidades daquela empresa, envia perguntas para trazer de acordo com a realidade que é vivida ali e que nem sempre vai ter na CLT sobre o assunto. Como é que funciona a construção desses documentos? Existe um padrão ou cada empresa existe uma forma de acompanhamento para a construção desses documentos? Cada empresa existe uma forma de acompanhamento. Todos esses documentos eles são feitos de forma individual. Por exemplo, eu vou fazer um contrato de trabalho para uma empresa de construção civil. Ele deve segmentar de uma forma. Eu preciso trazer coisas que estão na CLT e eu preciso verificar o que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, como, por exemplo, o piso da categoria, bares e restaurantes da mesma forma. Então, a gente precisa fazer de forma individualizada. A gente não pode fazer algo geral. Então, a gente tem sempre que atender de acordo com as necessidades daquela empresa. Excelente. Nosso tempo hoje parece que voou, né, no nosso programa. Programa bom é assim mesmo. Então, doutora, faz suas considerações finais. Foi muito bom ter você aqui em nosso programa, né? E as portas, claro, estão sempre abertas. Contrate um advogado de forma preventiva. Não contrate somente quando você tiver um processo ou quando você tiver interesse em processar alguém. É muito importante a existência de um advogado, tanto na sua empresa, se você for um empresário de grande porte, de pequeno porte, um microempreendedor individual. É sempre importante a presença de um advogado dentro da sua empresa para que você não entre para uma possível falência, porque processos trabalhistas podem fechar portas de empresas. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa ele fica gravado em nosso canal do YouTube, tá? Dr. Flávio Varela Torres, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.